Tá ruim o áudio, tá? Tá baixo? Tá ruim? Melhorou agora? Porque às vezes melhorou agora? Tá melhor? Melhorou um pouco, mas ainda tô achando um pouco abafado. Pois espera aí. Tá abafado? Pois espera aí. Vixe, Só, vou de casa. só um minutinho, por favor. Foi só um minutinho. Vamos ver se fica abafado agora. Bora ver. Quero reabafar. Quero ver se tá abafado agora. Ai, que eu quero ver. Tá? Quero só ver se vão dizer que tá abafado. Tá abafado agora? Tá abafado? Estão me ouvindo? Não, agora foi de respeito, viu? Agora, estão me ouvindo? Som. Quero dizer que tá abafado. Abafado tá com calor, que tá fazendo necessidade, que eu digo é vária, viu? Então, Isabel chegou no momento em que nós estamos desabafando a aula, né? Senhora Camila Augusta, seja muito bem-vinda, né? Veja a brutalidade, Isabel. Veja só a brutalidade da coisa, né? Para não dizer depois que está um som abafado. Som, 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 né? Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só compartilhar aqui a nossa 1, 2, 3 som, né? A nossa tela. Nós vamos começar hoje a estudar a apelação criminal. Nós começamos na última aula, quinta-feira da semana passada, o estudo dos recursos em espécie. Cleide, é dia 7 e dia 9 de dezembro. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que tem 99% de certeza que é 7 e 9 de dezembro. Só um minutinho, Cleide, por favor. Estão me ouvindo bem agora? Jamile, estão me ouvindo? Agora sim. Pronto, deixa eu só... Pronto, acho que agora vai ficar melhor ainda. Deixa eu só ver. Dia 7 e dia 9 de dezembro. A nossa AV3. 7 e 9 de dezembro. Tá? Isabel, eu realmente vou lhe pedir desculpas. Eu vi que você mandou a mensagem, mas eu te confesso que esses dias foram muito corridos. Eu tive ontem alguns contratempos por conta do tribunal, e hoje de manhã, passei praticamente hoje de manhã até começo da tarde trabalhando com numa banca de doutorado, mas eu vou ver com calma a sua mensagem e analiso. Tá bom, Isabel? Pode deixar que eu não respondi, não foi outra coisa não, foi falta de tempo mesmo, tá? Então, deixa eu só compartilhar de novo aqui a nossa tela. Então, nós começamos a ver na semana passada os recursos em espécie, falamos do recurso em sentido estrito e do agravo de execução. Eu pergunto, sobre o recurso em sentido estrito e o agravo de execução, alguma dúvida? Está tranquilo? Podemos seguir? Professor, só uma dúvida. Não ficou muito claro esse momento da retratação, no caso do... Tá. Jamile, você sabe que para ficar claro, você tem que ver a aula, né? Primeiro você tem que ver a aula para poder ficar claro, né? Ficar claro assim, no sentido virtual, assim, é um tanto complicado.
Mas como eu sou uma pessoa boa, como eu sou uma pessoa magnânima, eu vou responder sua pergunta. Né? Mas deixa eu refazer minha pergunta. Porque, assim, quando interpõe um recurso, interpõe no juízo ACO, que seria o juízo de origem. Isso? Isso, de primeiro grau. Aí ele faz o juízo de admissibilidade e manda para o juíza de quem? Certo. Aí o juíza de quem... Aí essa questão da retratação, o juíza de quem devolve para o juízo ACO para ele se retratar? Não. Entendi. A dinâmica da retratação. O que nós sabemos, né, que nós vimos? A petição de recurso, as razões e as contrarrazões, todas três são protocoladas no primeiro grau. Né? Elas são protocoladas no juízo de primeiro grau. Então, eu as protocolo ali no primeiro grau. Beleza. Antes do juiz decidir se remeterá aquele recurso ao tribunal ou não, ele analisa a eventual possibilidade da retratação. Né? Então, ele vai analisar essa possibilidade antes, efetivamente, de determinar a estrutura da retratação, ou seja, ele ratifica ou ele retifica aquela decisão. Se ele ratificar, mantém uma decisão, aí ele envia para o tribunal vai agora julgar o mérito daquele recurso. Se ele retificar, se ele entender que não, que é o caso de efetivamente modificar aquela decisão, o recurso fica por ali, porque não tem mais sentido mandar esse recurso para o tribunal. Então, não é que vai e volta. Primeiro ele analisa, para saber se ele faz o juízo de confirmação ou o juízo de retratação, e aí, dependendo do que ele decida, ele vai remeter para o segundo grau ou não. Tá bom? Ok, obrigada. Mas é só exclusivamente porque eu sou uma pessoa boa. Você não merecia essa resposta, não. Camila Augusta, por gentileza. Me ouvindo? Estou ouvindo alto e claro. Pronto. É porque, no caso, no processo civil, né, o juiz de primeiro grau, ele não faz a admissibilidade, certo? No caso, no processo penal, ele faz, aí ele pode fazer a retratação, é isso? Vamos lá. No processo civil, a partir do Código de 2015, nós acabamos com a admissibilidade no primeiro grau. A admissibilidade é toda feita nos tribunais. No processo penal, nós ainda permitimos que o juiz faça essa admissibilidade. Se ele disser está admitido, ou seja, preenchi todos os requisitos formais, ele vai encaminhar para o tribunal e o tribunal confirma ou não a admissibilidade. Tá? Essa é a estrutura geral, Camilinha. Ou seja, você tem toda a razão no processo civil, sobretudo a partir de 2015, isso acaba, né? Hoje ele vai mandar e o tribunal que resolva a admissibilidade. Inclusive, me parece que essa linha do CPC é uma linha muito interessante. Por quê? Porque se o juiz, lá no CPC, negasse a admissibilidade, por exemplo, para uma apelação, a parte ingressava com agravo de instrumento para dizer, olha, tem que mandar para o tribunal, porque a última palavra da admissibilidade é do tribunal. Então, hoje manda e o tribunal que resolve. CPP ainda não. CPP, o juiz de primeiro grau ainda faz a admissibilidade e, se passar, vai encaminhar para o tribunal. Porém, né, tá certo não terminei de explicar ainda como é que tá certo. Tá certo. A pessoa faz uma pergunta, Jamile, e não quer a resposta. Não, eu quero a resposta. Então, ela já sabia porque ainda perguntou. Tá certo. Terminei de explicar como é que tá certo. Não pode. Camilinha, vai escutar. Obrigado, vai escutar até o fim. Perguntou, agora vai escutar até o fim. Camilinha, veja só. Então, isso vale para todos os recursos. Ou seja, o juiz de primeiro grau faz a admissibilidade, por exemplo, hoje na apelação, é a mesma lógica. Apresento no primeiro grau, confirmo a admissibilidade, envio para o tribunal e o tribunal novamente analisa a admissibilidade. Então, a admissibilidade, ou seja, a análise daqueles aspectos formais, ela é feita pelo primeiro grau. Se tiver ok, encaminho para o tribunal.
No caso do recurso em sentido estrito e do agravo de execução, o juiz, fora fazer a admissibilidade, eu estou falando do juiz de primeiro grau, fora fazer essa admissibilidade, porque ele já o faz, ele vai fazer uma outra análise, que é confirmar a decisão ou dizer, não, aqui eu pisei na bola, eu vou modificá-la. Então, a gente percebe que é por isso que são duas coisas distintas. Porque quando a gente fala de admissibilidade, você foi muito precisa de dizer, Rafa, lá no CPC isso já não existe mais para o primeiro grau. Concordo. Eu estou falando só de aspectos formais. Só que no recurso em sentido estrito, lá pelo artigo 589, que a gente viu na semana passada, eu dou ao juiz um outro poder, dizendo, olha, juiz, neste recurso em sentido estrito e no agravo de execução, fora você analisar aspectos formais, veja só, eu estou te dando a chance de voltar atrás. Então, claro, ele primeiro precisa analisar a admissibilidade, porque, veja só, Camilinha, imagina que ele verifique que aquele recurso está fora do prazo. A parte perdeu o prazo, portanto, não passou pela admissibilidade. Ele não precisa nem se dar o trabalho, Jamile, de confirmar ou não a decisão. Um recurso ele não existe. Ele não passou pelo juízo de admissibilidade. Então, nesses recursos, é como se os juízes de primeiro grau tivessem dois trabalhos, um formal e o outro material. Muito diferente do recurso que a gente vai estudar hoje. Porque na apelação, eu vou já tratar disso com vocês, não há o efeito regressivo. Então, não há a possibilidade de retratação. Então, na apelação, o juiz faz análise de admissibilidade, aspectos formais, se estiver ok, remete para o tribunal. Então, lá no RES, ele faz as duas coisas. Ele faz primeiro análise meramente procedimental, formal, verificando a admissibilidade, tá ok, aí ele faz a análise da decisão em si, mantendo a decisão ou reformando a decisão. Consegui explicar, Camila Augusta? Agora sim. De nada. Viu? Eu vi sua mensagem, eu não vou publicizar aqui, que não sei se pode publicizar, mas estou imensamente feliz. Pessoal, então, já que ela me autorizou aqui expressamente, Camila Augusta me participa aqui, que teve sua filhinha, que eu conheci, filhinha, deste tamanhozinha, né? Hoje é filhona, aprovada no curso de medicina. Teremos uma nova médica, né, na família. Eu digo na família porque, vocês sabem, o esposo da Camila Augusta eu tenho como irmão, um amigo queridíssimo. Então, sobretudo nos atuais momentos, notícias boas precisam ser compartilhadas. Camilinha, muito, 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 muito parabéns. Vou mandar uma mensagem depois para o meu amigo, né, mas comemorem muito. Qualquer aprovação já é uma vitória grande, sobretudo num curso como medicina. Que Deus a abençoe muito aí no curso, que venha aí ser uma excelente médica, uma excelente professora. Tá? Rafa, vocês terão sim, você preencheu aquele cadastrozinho, não preencheu? Pronto, você vai receber lá no Ninfo Online o teu certificado, tá bom? Que a gente está processando o certificado dos palestrantes, dos participantes. Eu acredito que semana que vem, talvez na outra, no máximo, já está disponível para lá. E aí, por exemplo, a cada palestra que você preencheu, lá no certificado, se você assistiu só uma, vai constar só uma, se assistiu as 3, vai constar 3, até para que você possa fazer a prova para horas complementares, etc. Tá bom? E obrigado pela presença, não só sua, mas eu vi que muitos estavam atentos, gostaram das palestras, foi legal, foi útil, né? Um tema bem interessante, né? Eu fiquei muito feliz com a adesão de vocês. Então, Camilinha, estamos todos muito felizes de sabermos que teremos aí essa nova médica em breve, essa nova discípula de Hipócrates, que ela seja muito feliz aí nessa carreira tão nobre e tão importante. Esses tempos, né, mostraram quanto são fundamentais, né, para a gente. Então, estou muito feliz, viu? Eu, como o tio Coruja, estou felizíssimo. Queridos, nós vamos começar a ver a apelação hoje. Eu não tenho a pretensão de esgotar esse tema hoje, Jamile. A gente vai continuar
estudando apelação na próxima terça-feira, tá? E eu vou separar o seguinte. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os aspectos gerais da apelação, procedimento, aspectos gerais, e nós vamos trabalhar hoje conhecendo as hipóteses de cabimento, Rafa, que não envolvem o tribunal do júri. Então, a gente vai falar de aspectos gerais, da apelação, do procedimento da apelação. Eu vou voltar um pouquinho àquela conversa que a gente teve agora há pouco com a Jamile e a Camilinha sobre o procedimento, que a gente vai ver que o procedimento aqui é um pouquinho diferente, mais simples, inclusive, diferente no sentido de ser mais simples, e nós vamos estudar hoje as hipóteses de cabimento que não envolvem júri. Aí, na terça-feira da semana que vem, na próxima aula, a gente conversa sobre, especificamente, as hipóteses de apelação no júri. Por quê? Porque quando a gente fala de júri, nós já conversamos sobre júri aqui em mais de uma aula, inclusive, nós vamos lembrar que eu estou diante de um juízo complexo, em que as decisões de mérito, de condenação e de absolvição são decisões tomadas pelos jurados. Jurados esses dotados, vocês conhecem muito bem disso, de uma soberania. Então, a gente precisa aqui entender que quando a gente fala de decisão de júri, a gente está falando de decisão mais sofisticada, mais elaborada. Por isso que a apelação no júri, o recurso de apelação, quando desafia, quando ataca decisões do júri, ele merece uma atençãozinha diferenciada da gente. Tá? Então, é assim que nós vamos separar. Hoje a gente vai conhecer tudo que é a apelação que não seja de júri. Na terça-feira, a gente conhece a apelação especificamente no júri. Mas alguns aspectos gerais aqui que eu queria desenhar com vocês sobre a apelação. Tá? A primeira delas é que é um recurso também antigo, um recurso aí bem antigo, ele vem desde o direito imperial, lá o Código de Processo Penal do Império de 1832 já trazia essa ideia. Ela deriva de uma expressão latina chamada appelatio, não é à toa que lá no processo civil, Samuel, eu também vou tratar de apelação, né? Então, assim, elas bebem, obviamente, da mesma fonte, nós somos, afinal de contas, herdeiros de uma tradição romano-germânica, e as hipóteses de cabimento da apelação estão desenhadas nesses dois artigos. Esse aqui é um dos pontos mais importantes da aula. Então, Lívia, quando eu quero utilizar a apelação, quando eu pretendo utilizar a apelação, eu tenho que mirar nesses dois artigos, o artigo 416 e o artigo 593. Ou seja, o artigo 416 e o 593 estão para a apelação, como o artigo 581 está para o recurso em sentido estrito, que nós tanto falamos dele na última aula. Então, se eu quero saber se eu posso utilizar o recurso de apelação, basta que eu vá no 416, basta que eu vá no 593. E aqui uma informação importante, anota isso, Jamile, por favor. A apelação sempre será utilizada contra decisões de primeiro grau. Eu tenho uma preocupação muito grande no estudo dos recursos, esse que nós estamos fazendo, de dizer às vezes o óbvio, mas é um óbvio que a gente precisa entender. Ou seja, se você está manejando, está apresentando um recurso de apelação, se você diz, olha, eu vou apelar, isso já me diz claramente que você está atacando uma decisão de primeiro grau. E uma decisão, em regra, que será uma decisão de mérito, uma sentença. Então, o uso da apelação é um uso muito vinculado à sentença. Veja que quando nós vimos a semana passada o recurso em sentido estrito, a natureza da decisão não importava muito. O próprio artigo 581 diz lá, caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. É como se dissesse, olha, não me interessa muito a natureza da decisão, o que me interessa é que a decisão esteja prevista no artigo 581. Já na apelação, a gente vai ver um foco mais dirigido, um foco mais específico. Então, a apelação é um recurso feito para desafiar sentenças. Leia-se, decisões de primeiro grau que encerraram
que colocaram fim, que botaram um ponto final naquele processo no primeiro grau. Então, a apelação tem esse foco, né? É encerrar, colocar ali um ponto final, efetivamente, naquela determinada sentença que encerrou aquele processo. Aqui também um outro aspecto geral importante, que é a apelação, ela admite, ela permite a análise de questões de fato e de direito. O que isso quer dizer e qual é a importância disso? Na quinta-feira da semana que vem, nós vamos estudar os recursos especial e extraordinário, que são recursos para tribunais superiores. No caso do recurso especial para o STJ, no caso do recurso extraordinário para o STF. Matéria, repito, da quinta-feira que vem. Não é uma matéria nova, não será uma matéria nova, não será a primeira vez que vocês estudam, Matheus, recurso especial e extraordinário. Vocês já viram isso, por exemplo, no processo civil, vão ver lá no processo constitucional, não é a primeira vez que vocês tratam do tema. A minha preocupação nessa aula sobre recurso especial e extraordinário é dar as cores do processo penal, ou seja, a gente entender como é que o processo penal enxerga esses recursos. Mas uma das coisas que eu vou dizer no começo da aula, repito, na aula de quinta-feira da semana que vem, dia 11, que o recurso especial e o recurso extraordinário, ou seja, esses recursos para tribunais superiores, são recursos que discutem aspectos meramente de direito. Eles não discutem fato. Quando o processo, quando a matéria chega no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, o fato, Ruth, já está definido. Eu já sei quantas lesões foram, eu já sei a natureza das lesões, eu já sei como foi que ocorreu o furto, eu já sei como é que se deu o estupro. Não há discussão mais sobre o evento, sobre o acontecimento. O que os tribunais superiores irão discutir é se o direito foi corretamente aplicado sobre aquele fato, mas que a lesão corporal foi causada por 3 facadas no braço esquerdo, já não há mais discussão sobre isso. O fato chega cristalizado, chega definido. Eu vou usar aqui uma alegoria maluca que me veio à cabeça, mas vocês sabem essas peças de cerâmica, né, que eu moldo ali a cerâmica, eu moldo barro, né, e aí eu não gostei, amasso, faço novamente, altero uma parte. Quando eu considero que ela está pronta, eu vou lá, coloco no forno para assar essa peça, ela fica ali no forno durante um tempo, e ela se torna rígida. Eu não consigo mais moldá-la. Se eu quiser moldar, eu vou, na verdade, quebrar aquele jarro de cerâmica. É o que acontece aqui. Nas 2 primeiras instâncias, no juízo de primeiro grau, aquele juízo monocrático, e nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, esses tribunais de segundo grau, eu estou moldando ainda aquele fato. Eu estou avaliando ainda, Rutinha, se o tiro foi da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se o furto foi de 10 mil ou de 15 mil reais. Todas essas discussões fáticas sobre o evento ainda são passíveis de serem realizadas. No momento em que eu saio do segundo grau e chego nos tribunais superiores, aí eu já não discuto mais o fato. O fato chega pronto e acabado. A minha discussão no recurso especial, a minha discussão no recurso extraordinário, ela é uma discussão meramente de direito. Saber se o direito federal ou o direito constitucional foram corretamente aplicados àquele fato. É como se eu dissesse, eu não discuto mais que você praticou a lesão, eu vou discutir apenas se o direito penal aplicado ao teu caso foi correto. Isso é uma diferença imensa, porque no recurso que nós estamos vendo hoje, que é um recurso que sai do primeiro grau e chega no segundo grau, eu ainda tenho a possibilidade de dizer, juiz ou tribunal, não foi assim que aconteceu, não. O juiz olhou errado. Na verdade, aconteceu assado. Aconteceu de uma outra forma.
Então, essa discussão é uma discussão muito importante, sobretudo no direito penal, porque lembra da nossa aula sobre sentença? Lembra daquela nossa aula sobre ementácio, imutácio e libelle? Não sei se vocês estão lembrados, que tinha um quadrinho que dizia fato 1, crime 1, fato 2, tal, tal, tal. E eu dizia naquela aula que a acusação no processo penal é o fato. A acusação ela é moldada no fato. Então, a possibilidade de se discutir esse fato, quando eu digo aqui possibilidade de discutir esse fato, de questões de fato, são questões que tratam daquele acontecimento que eu enxergo, daquela cena que eu enxergo. Permitir esse tipo de discussão na apelação é importantíssima, porque o fato é que está limitando a acusação. Quando eu saio do tribunal de segundo grau e chego a Brasília, nos tribunais superiores, esse fato ele está consolidado, ele está cristalizado. Existe uma súmula, que é a famosíssima súmula 7 do STJ, que diz que se a matéria envolver análise de fato, o recurso especial nem é conhecido. Jamília, eu brincava muito com a minha irmã nos anos de 2018 e 2019, foi assessora de um ministro do STJ. Trabalhou no STJ por 2 anos assessorando o ministro. Eu brincava muito com ela, eu dizia, cara, a tua vida é muito fácil. É só dizer, súmula 7, não tenho como avaliar porque envolve análise de fato e não se conhece o recurso, né? A resposta dela, obviamente, é impublicável nesse horário, mas era nesse sentido. Por quê? Porque a análise que os tribunais superiores faz é puramente de direito. É como se eu dissesse, cara, não me interessa mais saber se a lesão foi da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. A lesão foi o que o TJ diz que foi. Vamos agora verificar se a roupagem jurídica, se o direito aplicável ao caso foi correto. Aqui não. Na apelação, tudo está aberto. Tudo está em jogo. Eu ainda posso sair da apelação dizendo, olha, o fato, na verdade, é completamente diferente do que o que foi decidido no primeiro grau. É outro fato, é outro acontecimento. Está claro isso? Daí a gente percebe o alcance da apelação. É um alcance muito extenso na sua compreensão. Em regra, a apelação é um recurso classificado como um recurso de motivação livre. Vamos fazer aqui uma diferença. Eu posso classificar os recursos como recurso de motivação livre e recurso de motivação vinculada. Então, quanto à motivação, eu posso classificar os recursos dessas duas formas. Recurso de motivação livre, recurso de motivação vinculada. Qual é a diferença? O recurso de motivação livre é um recurso em que, para que eu tenha direito ao recurso, para que eu apresente ao recurso, quanto à motivação, basta que eu apresente, basta que eu tenha sido sucumbente. Então, o recurso de motivação livre é um recurso em que o que me habilita a recorrer é simplesmente dizer, olha, tribunal, eu perdi. Eu não ganhei, né? Eu efetivamente perdi isso aqui. Eu não ganhei esse determinado processo. Então, a gente vai ter, efetivamente, como estrutura, né, de um recurso de motivação livre, apenas a sucumbência. O fato de você ter perdido representa claramente o direito de você recorrer. Então, você vai efetivamente ter a possibilidade de, apenas e tão somente porque você recorreu, você ter esse direito de apresentar o recurso. Ou seja, a sucumbência, ter perdido, já te habilita efetivamente a recorrer. O interesse recursal vem da sucumbência. Exatamente isso, Júlio. Nos recursos de motivação vinculada, eu exijo mais. Nos recursos de motivação vinculada, eu vou exigir mais.
Fora a sucumbência, eu vou exigir um requisito a mais. Como, por exemplo, no caso do recurso extraordinário, para que eu recorra, não basta eu ter sido sucumbente. Eu preciso ter uma ofensa a um direito constitucional. No recurso especial, não basta ter sido sucumbente. Ou seja, não adianta eu chegar no STJ dizendo, olha, eu estou apresentando esse recurso, STJ, porque eu perdi lá no Ceará. Ele vai dizer, meu amigo, isso não é suficiente, não. Me mostre onde é que está a ofensa à lei federal. Então, os recursos de motivação vinculada, o recurso especial e o recurso extraordinário, são ótimos exemplos disso, são recursos em que eu perdi, mas isso não será suficiente para que eu apresente aquele meu recurso. Eu preciso ter ainda um outro requisito. Em regra, a apelação é um recurso de motivação livre. O que significa isso? Foi sucumbente? Foi. Então, você tem direito à apresentação do recurso. Houve a sucumbência? Então, você tem direito de apresentar o recurso. Tá? Claro que preenchidos os outros requisitos. A exceção estará na aula que vem. Quando a gente for falar de júri, a gente vai ver que no caso do júri, ele vai exigir um requisito a mais. E os efeitos são variados. Quando a gente chega no procedimento, a gente percebe que o procedimento é muito mais simples. Primeira coisa, na apelação não existe efeito regressivo. Na apelação não há efeito regressivo. Ou seja, toda aquela análise Jamile e Camilinha que nós vimos, da possibilidade da retratação, da possibilidade de voltar atrás, da possibilidade do juiz alterar a sua decisão, não existe na apelação. Ou seja, houve a decisão, a parte foi intimada dessa decisão, ela terá 5 dias para apresentar a petição de apelação, que é uma petição simples, dirigida e protocolada no juízo ACOR, ou seja, ela é protocolada no juízo de primeiro grau, simplesmente dizendo, estou recorrendo, estou apelando. Tá? É o que nós temos aqui. Depois disso, eu vou intimar aquela parte que apelou, o juiz intima a parte que apelou, e ela terá 8 dias para arrazoar. Ela terá 8 dias para apresentar as suas razões. Então, eu tenho aí 5 dias para apelar, depois eu tenho 8 dias para apresentar as razões. Veja, esse prazo de 8 dias só existirá, por óbvio, se a parte apelou. É diferente daquela estrutura lá do processo civil. Lá você tem um prazo de 15 dias, né, para apresentar o recurso e as razões. Né? Aqui eu tenho 5 dias para apelar. Caso eu apele, ou seja, caso eu apresente aquela minha petição, e eram mais 8 dias. Então, é mais tempo, na verdade, Ruth, porque, veja, apresentei minha apelação, isso vai para o juiz diz, intime-se a parte para as suas razões. Da intimação da parte para as razões é que eu vou contabilizar esse prazo de 8 dias. Depois disso, a outra parte apresenta as suas contrarrazões, quando for intimada, e o juiz envia aqui para o Tribunal de Justiça ou o TRF. A regra é que a petição de recurso, as razões e as contrarrazões são apresentadas no primeiro grau. Então, a regra é que tanto a petição de recurso, como as razões, como as contrarrazões, são apresentadas no juízo de primeiro grau. Essa é a regra, esse é o padrão. Agora, a petição de apelação, Camilinha, é uma petição de um parágrafo, dizendo, excelentíssimo senhor juiz, fulano de tal, já qualificado nos autos, vem apelar da decisão de Florestais com base no artigo 416, ou com base no artigo 593, inciso tal. Pronto. É simplesmente dizendo, estou apelando. A mensagem aqui nessa petição é uma mensagem de dizer, não quero que o processo transite em julgado. Eu costumo explicar isso aqui, é como se o processo penal fosse um pouco mais afoito,
um pouco mais ansioso, Ruth. É como se ele dissesse o seguinte: cara, me diz logo se você vai recorrer. Quero só saber se você vai recorrer. Porque se você for recorrer, aí eu te dou depois o prazo das razões. Se não, aí eu já posso começar, por exemplo, a executar a pena. Então, esse prazo é menor, porque, na verdade, o que eu quero aqui é apenas, então, somente saber se houve ou não houve, se há ou não há a intenção do recurso por parte da parte recorrente. Só isso. Eu não preciso nada além disso. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai perceber que a ideia é só essa. E aí, eu apresento o recurso, vou esperar que o juiz me intime, dizendo, intime-se a parte apelante para a apresentação das razões. Do dia que eu tomar ciência desse despacho, aí eu vou começar a contar o segundo prazo, que é um prazo de 8 dias. Então, eu tenho um prazo de 5 dias para recorrer. Caso eu recorra, o juiz vai me intimar e aí eu terei 8 dias para apresentar as razões. Depois ele vai intimar a parte contrária, que terá 8 dias para apresentar as contrarrazões. Até aqui está ok? Tranquilo? A regra, portanto, é que tudo isso seja apresentado no primeiro grau. Mas veja, no entanto, o que nos diz aqui o artigo 600, parágrafo 1º. Desculpa, parágrafo 4º. O artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal diz assim: se o apelante declarar na petição de recurso, na petição ou termo, ao interpor a apelação, portanto aqui, onde está a mãozinha, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal a de quem? TRF ou Tribunal de Justiça, onde será aberto vista às partes, observados os prazos legais, notificados às partes pela publicação oficial. Então, o apelante, olha só, ele tem o direito de, ao apelar, ao apresentar aqui a sua petição de recurso, dizer, olha, juiz, eu não quero arrazoar aqui para você, não. Eu quero apresentar essas razões diretamente lá no tribunal. Então, faça o seguinte, juiz, mande logo o recurso para o tribunal, que aí o desembargador do tribunal vai me intimar para que eu apresente essas razões. Aí você vai me perguntar, Ruth, e qual é a vantagem? Ora, prazo. Porque o prazo, objetivamente, continua sendo de 8 dias. Mas 8 dias a contar de quando? 8 dias a contar do dia em que o desembargador me intimar. Então, o juiz vai mandar só o recurso, chegando no tribunal, vai ser distribuído para um desembargador, e esse desembargador vai me intimar para, em 8 dias, apresentar as razões. Então, veja, o apelante, se ele fica calado, Fernanda, se ele não fala nada sobre as razões, eu vou para a regra geral. Qual é a regra geral? O próprio juiz vai intimá-lo, ele apresenta aqui no primeiro grau as razões, o juiz intima a outra parte para contra-razões, e depois que ele tiver tudo isso na mão, é que ele manda para o tribunal. Mas se o apelante desejar e falar isso de forma expressa nessa petição de recurso, aí ele manda direto para o tribunal. É como se o juiz, Jamile, dissesse o seguinte: cara, não me interessa, eu nem quero ver essas razões, porque não vou poder fazer nada mesmo, porque aqui eu não tenho como me retratar. Se eu acertei ou se eu errei, quem vai resolver isso é o tribunal. Então, para mim, tanto faz você apresentar aqui como apresentar no tribunal. É essa a ideia. Por isso que aqui a gente tem uma dinâmica diferente do recurso em sentido estrito. Veja, no recurso em sentido estrito, essas 3 petições são necessariamente apresentadas no primeiro grau, porque é importante que o juiz as tenha para saber se mantém a decisão ou se ratifica ou se retifica a decisão. No caso da apelação, ele não tem essa oportunidade. Então, as razões interessam essencialmente ao tribunal. Ficou claro essa questão do procedimento? Em resumo, tudo no primeiro grau é a regra. Se o apelante quiser, ele vai sempre apelar no primeiro grau, isso aqui sempre é no primeiro grau,
mas ele pode pedir para apresentar razões e contra-razões no segundo grau. Vamos agora ver as hipóteses de cabimento. Como eu disse a vocês no início da aula, nós vamos separar isso em duas situações. Hoje nós vamos ver as hipóteses de cabimento que não envolvem o júri. Na terça-feira, a gente vai ver as hipóteses de cabimento que envolvem o júri. Como eu falei, são 2 artigos que tratam do recurso de apelação. O primeiro deles é o artigo 416, que diz o seguinte: contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá a apelação. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá a apelação. Então, aqui eu queria aproveitar para lembrar, olha só, aquelas 4 decisões que nós vimos no final da primeira fase do júri. Nós vimos, ao finalizar a primeira fase do júri, 4 decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Na pronúncia, o que é que nós temos? Uma decisão interlocutória que encerra a primeira fase, com o juiz dizendo que há comprovação de materialidade e há indícios de autoria, e remete para os jurados julgarem aquele processo. Então, a decisão de pronúncia, nós falamos demais dela quando trabalhamos com o procedimento do júri, é aquela que encerra a primeira fase e inicia a segunda fase. É uma decisão, portanto, interlocutória. A impronúncia já é uma sentença. Ela acaba com o processo. Mas lembra que ela acaba com o processo com uma característica bem especial. Qual é, Samuel? Coisa julgada só formal. É como se o juiz dissesse: eu não tenho como te levar para os jurados, mas eu não tenho como te absolver, porque não há comprovação de materialidade ou não há indício de autoria. Então, tem uma sentença que encerra aqui o processo. Desclassificação é uma decisão interlocutória, né, onde o juiz diz: não há um crime doloso contra a vida, não existe aqui crime doloso contra a vida, pode ter um crime de outra natureza, mas o crime doloso contra a vida não tem, manda para o juiz que se considere competente. E temos a última das sentenças, que é a absolvição sumária. Na absolvição sumária, nos termos aí do artigo 415, o juiz sentencia, terminando o processo, absolvendo aquele réu. É como se o juiz dissesse o seguinte: eu não preciso mandar esse réu para o júri, porque eu já tenho aqui as convicções necessárias para absolvê-lo. Então, a gente percebe que no final da primeira fase do procedimento do júri, nós temos 4 decisões possíveis, já falamos bastante delas nesse semestre. 2 têm a natureza de decisão interlocutória, 2 têm a natureza da decisão como sentença. Tá? O que foi que fez o artigo 416? Ele disse o seguinte: se a decisão que finaliza a primeira fase for uma sentença, você vai recorrer através do recurso de apelação. Se é uma decisão interlocutória, você vai recorrer através do recurso em sentido estrito. Então, a decisão que encerra a primeira fase, ela sempre será recorrível. A decisão que encerra a primeira fase, ela sempre será recorrível. A diferença é só a natureza do recurso. O recurso em sentido estrito vai ser o recurso para recorrer da pronúncia e da desclassificação, e o recurso de apelação vai ser utilizado para a impronúncia e para a absolvição. Ou seja, se no final da primeira fase o juiz encerrou o processo, quer pela impronúncia, quer pela absolvição sumária, o recurso cabível é a apelação. Se o juiz seguiu com o processo, quer com a pronúncia, quer com a desclassificação, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, matéria que vimos na semana passada. Tá?
Gerlene, a matéria da AV3 é toda que nós vimos depois que nós fechamos o estudo de procedimentos, ou seja, cairá na AV3 nulidades, sentenças e toda essa matéria de recursos que a gente está vendo. Então, nulidades, sentenças e toda essa unidade de recursos que nós estamos estudando. Tá? Então, veja, tem o 416, isso aqui é muito voltado para aquelas decisões tomadas no final da primeira fase do júri, e tem o 593, que diz o quê? Caberá a apelação no prazo de 5 dias. Caberá a apelação no prazo de 5 dias. E aí, vejam só, eu tenho aqui 3 incisos, Jamile. Inciso 1º, inciso 2º e o inciso 3º. O inciso 3º, Samuel, é matéria da aula que vem. Esse inciso 3º aqui a gente vai conversar na terça-feira. Por quê? Porque ele envolve o tribunal do júri. Eu quero hoje finalizar a aula vendo com vocês esses 2 incisos. Vamos lembrar de um detalhe importante. O juízo de 1º grau no processo penal, até rimou, né? Ele pode ser um juiz singular, aquele juiz que monocraticamente resolve o processo, ele sozinho, e o júri, para crimes dolosos contra a vida. Então, tanto o júri para crimes dolosos contra a vida, quanto o juiz singular, são juízos de 1º grau no processo penal. O júri com a competência super especializada, que é crimes dolosos contra a vida, e o juiz singular com o restante, né? O que sobrar aqui é dele. É essa divisão que o artigo 593 faz aqui. Veja, no inciso 1º e no inciso 2º, ele fala em juiz singular. Ó. Juiz singular, juiz singular. No inciso 3º, ele fala em tribunal do júri. Então, ele diz, olha, se a decisão é tomada pelo tribunal do júri, leia-se pelos jurados, lá nos crimes dolosos contra a vida, usa o inciso 3º. Se a decisão for tomada pelo juiz singular, leia-se o juiz que cuida dos outros crimes não dolosos contra a vida, lesão corporal, homicídio culposo, furto, roubo, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública, crimes contra a liberdade sexual, e vai aí, eu estou nos incisos 1º e 2º. Então, essa é a primeira separação que ele faz no artigo 593. Tá? Vamos ver agora cada um desses incisos. Primeira informação. Esses 2 incisos não sofreram alteração desde que vieram ao Código de Processo Penal na década de 1940 do século passado. Então, vejam aqui o que diz o inciso 1º. Caberá a apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Aqui nós precisamos dar uma certa modernizada nisso, uma certa atualizada nisso. Quando eu falo, se eu falasse aqui genericamente para vocês, decisão definitiva, sentença definitiva, vocês entenderiam isso como Júlio, Juliana, Isabel, Livinha, Rômulo? Vocês traduziriam na sua cabeça como, quando a gente fala, Vinícius, de decisão definitiva, sentença definitiva, você traduziria isso como hoje, transitada em julgado. Exatamente, Júlio. Na hora que você diz a decisão é definitiva, o que você está mentalizando, o que você está querendo saber é a decisão transitou em julgado? Acabou? Todos os recursos foram utilizados? É essa a pergunta que você está fazendo. Claro, óbvio, que não é esse o significado disso aqui. Seria um contrassenso, né, já é melhor dizer, cabe recurso para uma decisão que não cabe recurso. Seria um paradoxo, mais do que uma contradição. Então, entenda o seguinte, quando o legislador, lá em 1940, 70 anos atrás,
escreveu aqui das sentenças definitivas, ele quer nos dizer o seguinte, Camilinha, a sentença que encerrou o processo no primeiro grau. Rafa agora foi cirúrgica. A sentença que encerrou o processo no primeiro grau. Veja a conexão dos Rafas, né? Foi na mesma hora. Então, é exatamente isso. Ou seja, a sentença no sentido, Rafa, de botar fim, de encerrar a decisão, o processo, o feito no primeiro grau. É como se ele dissesse, olha, a sentença aqui de condenação à absolvição está encerrando nessa instância o processo. Se você quiser discutir, vá para outra instância. Que é a mesma ideia que a gente vai ter aqui no inciso segundo. Ele só é um pouquinho mais rebuscado na redação, mas a ideia é a mesma. Das decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Quando ele fala aqui de decisão definitiva e decisão com força de definitiva, é esse mesmo significado e sentido que a Rafa nos diz. É aquela decisão que encerrou aquele procedimento no primeiro grau. O definitivo aqui seria enfrentando o mérito, o não definitivo sem enfrentar o mérito, mas de qualquer maneira encerrou. Agora, claro, veja que ele fala aqui, desde que não previstas no capítulo anterior. Capítulo anterior é esse, o recurso sem sentido estrito. Então, a tradução que a gente vai fazer para esse inciso segundo, eu confesso, ele tem uma redação ruim, mas a tradução que ele vai fazer aqui é a seguinte. Olha, pessoal, a sentença ela é desafiada pela apelação. Quer ela seja definitiva, ou seja, ela esgotou o pedido que a parte fez, que ela tenha simplesmente formalmente encerrado o processo. A não ser que essa sentença já esteja lá no recurso sem sentido estrito. Porque se estiver no recurso sem sentido estrito, use o recurso em sentido estrito. Por exemplo, nós vimos na aula passada, no artigo 581, esses dois incisos aqui, ó. E decretar a prescrição ou julgar por outro modo distinto a punibilidade, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa justificativa da punibilidade. Isso aqui o que é, Jamile? Sentenças. Mas como já estão no rese, usa o rese que é mais específico. Então, qual é a forma da gente traduzir esse inciso segundo? Cabe a apelação da sentença que não é condenação à absolvição, porque essas já estão no inciso primeiro, que está esgotando e encerrando aquele processo, aquele procedimento no primeiro grau. Então, imagina, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma ação penal aqui principal. Dentro dessa ação penal, o juiz determinou a apreensão de um carro. Em paralelo a essa ação penal, vocês estudaram lá em Penal 1, Camila e outros que estudaram isso comigo, nós vimos o incidente de restituição de coisas apreendidas. Então eu tenho uma ação principal aqui e paralelo a ela eu tenho o incidente de restituição, onde a parte vai, Jamile, simplesmente dizer, juiz, me devolva esse carro. Só isso. A ação penal vai continuar rolando, ele só quer devolver aquele carro. Aí o juiz, nesse procedimento incidental, diz assim, devolvo o carro. É o quê? Uma decisão definitiva. Se a parte contrária, por exemplo, a acusação não concordar, vai recorrer como, Vinícius? Através da apelação. Porque é uma sentença que está colocando um fim naquele procedimento. Agora, se o juiz diz, não, eu acho que não é o caso de, por enquanto, devolver, também caberá a apelação, porque essa decisão será uma decisão com força de definitiva. Então, veja, o inciso segundo é um inciso confuso, eu reconheço, né, que não tem a melhor das redações, mas a mensagem que ele quer passar é uma mensagem relativamente simples. Você vai usar esse recurso sempre que aquela decisão esgotar, exaurir, encerrar o processo de primeiro grau. Encerrou aquele processo, acabou, é apelação.
Daí porque a gente vai associar a apelação a essas decisões tipicamente de natureza de sentença. Dúvidas sobre essas questões que nós vimos hoje. Ou seja, o artigo 416 trabalha com as hipóteses da impronúncia e da absolvição sumária, aquelas decisões que encerram a primeira fase com uma sentença, tá? E temos a possibilidade de outras sentenças lá no 593. Com especial destaque, eu posso dizer que 99% das apelações do 593 estão efetivamente na hipótese do inciso primeiro. O inciso primeiro ele é, de longe, o inciso mais popular do artigo 593. Dúvidas sobre tudo isso? Me digam aí, falem agora ou falem depois. Não precisa escalar para sempre, não, mas se puder falar logo, arrocha. Queridos, um ótimo fim de semana, um ótimo resto de semana para vocês. Descansem, tenham aí muita felicidade. Camilinha, dê imensos parabéns para minha queridíssima Letícia. Estou muito feliz aí pela aprovação. Parabéns à família, né? Uma vitória familiar, não é uma vitória individual aí, senão ela jamais teria chegado lá se não fossem vocês, né? Então, fico muito feliz aí com a aprovação de vocês da família, tá? Júlio, a princípio não, eu não vi nenhum a ser anulado. A Isabel me mandou uma no particular, eu vou analisar com calma, eu infelizmente não tive tempo, mas a princípio não houve, não. Vocês receberam uma pontuação extra por terem assistido a palestra, mas a princípio eu não vi nenhuma a ser analisada, mas repito, ainda vou ver essa que eu... Aquelas que você mandou, Júlio, eu realmente não vi motivo para a anulação, tá certo? Eu realmente não vi ali motivo, mas não tem problema, com o maior carinho do mundo eu vou ver de novo, tá, querida? Eu vou ver essa da Isabel e vou ver as que você mandou, tá? A princípio eu não vejo motivo, não, tá bom? Queridos, um excelente resto de noite para vocês, bom final de semana, nos